convidar o Espírito Santo para estar aqui, o Senhor Deus para estar no nosso meio. Espírito Santo, nós convidamos o Senhor nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que o Senhor realmente possa estar conosco, em nome de Jesus, fazendo tudo o que o Senhor tem para fazer. Nós clamamos agora, Deus, o seu Espírito sobre nós. Nós clamamos agora, Deus, o seu óleo de alegria. Nós clamamos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para oferecer, não como algo de queremos só receber do Senhor, Pai, mas tudo aquilo que o Senhor tem para gerar em nós, porque a Tua palavra fala que até o estar com o Senhor, o adorar o Senhor é gerado pelo Senhor. Então que esse desejo realmente, Deus, seja incontrolável dentro de nós, ao ponto de realmente não pensarmos em nada, nem ninguém ao nosso redor, a não ser adorar o Senhor, adorar o seu nome. Louvado seja, porque o Senhor está nesse lugar, porque o Senhor está no nosso meio. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, nessa casa, nesse lugar. Vá agora também, Deus, em cada lar, em cada casa que está assistindo, recebendo deste vídeo também, Deus, em nome de Jesus. Que não estejamos limitados somente à questão de estar no espaço físico da igreja, mas todas as casas que estão sendo alcançadas por esse culto sejam realmente, Deus, casas do Senhor. Recebam a sua presença, o seu Espírito agora, em nome de Jesus. Nós clamamos, Deus, que toda tristeza, todo espírito, Senhor Deus, de tristeza, de amargura, Deus, nós oramos por todo espírito de morte, Pai, caiam por terra todos eles, porque a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e que na nossa fraqueza nós somos fortes por causa do Senhor. Louvado seja o Teu nome em todo tempo, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor para começar bem esse culto? Louvado seja o Seu nome, Deus. Muito obrigado, Senhor. Aleluias, aleluias. Queridos, depois de quase 2 anos, esse ano tem encontro com Deus. E gente, assim, quando eu falei assim, a gente tem que cantar essa música no primeiro culto, para a gente dar uma relembrada no encontro com Deus. Mas o combinado é o seguinte: primeiro que temos um espaço aqui na frente bem amplo, para que a gente possa fazer a bagunça que a gente faz no encontro. Já fica a dica aí. Segundo, é que faz quase 2 anos que nós não cantamos essa música. Então pode ser gente que nem ouviu essa música nunca na vida. Então quem já foi, quem estava lá, vai poder cantar junto. Mas gente, o que eu preciso combinar com vocês é, quando a música falar todo mundo pulando, é todo mundo pulando. Pode ser ou não? Fechou? Bora lá então? Celebra a vida! Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. 1, 2, 3, todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Nas palmas. Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Presença de Deus.
gritou. Glória a Deus. Agora a gente vai cantar assim, ó. Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo. 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 De novo. Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo. Cadê pisa aí? Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo. Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo. Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo. Agora a gente vai fazer lá embaixo assim, ó. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, pulando, pulando. Sobe um pouquinho. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Atenção! 1, 2, 3, 4. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. A cabeça. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Aleluia! Levanta a mão quem nunca tinha ouvido essa música. Ó, viu? Em abril nós vamos ouvi-la muitas vezes. Até lá, na verdade, né? Deixa eu cantar mais, vai cantar mais. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, que especial podemos, nos primeiros dias do ano, né? Estivemos aqui, a maioria esteve aqui no tempo que estivemos aí juntos na virada, mas nos primeiros momentos aqui de um culto de domingo do ano 2022, eu falei semana passada, né, gente? Virada de ciclo não quer dizer que é um dia mais especial que o outro, porque a palavra diz que as misericórdias se renovam todas as manhãs, e elas se renovaram também nessa manhã, assim como estavam ontem, assim como no dia 31 e assim por diante. Mas há algo que o Senhor tem para nós nesse dia e nesse ano. Nós estamos iniciando o ano do avivamento como igreja. O pastor falou muito sobre a questão de não sermos não especificamente com relação à placa que nós temos, não com relação à igreja cristã, comunidade cristã, mas tem a ver com o mundo, tem a ver com os lugares que o Senhor vai nos levar, tem a ver com o que nós estamos dispostos a viver. Eu quero convidar você a abrir o seu coração de forma completa, absoluta, para que o Senhor realmente possa falar com você nesse dia e durante todo esse ano, em nome de Jesus. Nós queremos declarar a Deus que a tua igreja se reúne nesse lugar, para que realmente o seu nome seja engrandecido, seja adorado, seja exaltado em todo o tempo. Nós convidamos o Senhor, Deus, e queremos dizer, Senhor, que amamos o Senhor, amamos demais o Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar, não há outro rei que reina nesse lugar.
como chamas de fogo. Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, quem é? Diga isso. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Que triunfou sobre a morte? Jesus, aleluia, aleluia. Minha alma canta, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia. Eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que veio. Ele veio, ele veio. Oh, ele veio. Hosana, Hosana ao Rei dos Reis. Hosana ao Rei dos Reis. Aleluia, 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 aleluia. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem e enche esse
descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, se esse é o seu desejo, diga a Ele, aviva-nos, Senhor, que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem, que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, seja agora, vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama. Comece a orar em línguas para que o seu espírito possa ser vivificado, avivado pelo Santo Espírito do Senhor. E a partir daí a sua alma será avivada, o seu corpo será avivado, todo o seu ser será avivado. Mas comece orando em línguas, comece orando ao Espírito, comece orando em Espírito.
nesse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem sobre nós, vem sobre nós. Diga isso mais uma vez. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel, em Joel. Nossas crianças, nossos jovens profetizarão, profetizarão, profetizarão. E os nossos velhos terão visões, terão visões, terão visões. Essa promessa, querido, essa promessa vem direto do Antigo Testamento para os tempos de hoje. Joel deixou muito bem claro que isso seria para os últimos dias. Fazemos parte dessa geração dos últimos dias e queremos ter cada vez mais a sua presença. A sua presença. Não abdicaremos da nossa fé em Ti, Jesus. Não largaremos por nada ao Senhor. Não importa a perseguição, não importa, não importa, não importa. Porque o Senhor disse que nos últimos dias os jovens sonhariam, profetizariam, e é isso que viveremos, é isso que viveremos. E os velhos terão visões. Sim, visões, visões, sonhos, sonhos, sonhos e visões. Sonhos e visões, sonhos e visões. Sonhos e visões, sonhos e visões. Para os nossos velhos, para os nossos idosos, para os nossos anciãos. Sonhos e visões, sonhos e visões. Sonhos e visões, sonhos e visões. Para aqueles que são o nosso alicerce, para aqueles que são o nosso alicerce. Novos sonhos, novas visões. Novos sonhos, novas visões. Ei! Que seja hoje, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama
pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Diga. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu. Sim, Espírito Santo de Deus. Somos teus, Pai, somos teus nesse momento. Declare, levante a sua voz. Coloque seu coração diante dele. Se renda diante dele. Se renda diante da presença de Deus. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Sim, Jesus, tu és nosso, Pai. Venha sobre a tua igreja nesse dia, Pai. Venha sobre a tua igreja nesse momento, Pai. Venha encontrar as nossas vidas, Deus. Estamos aqui para te adorar, Deus, para dizer que tu és santo, santo, santo. Tu és maravilhoso, Deus. Agradecemos a tua presença, agradecemos a tua santidade, a tua majestade, Deus. Venha sobre a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Tudo bem com vocês? Pode acender a luz ali. Que bom que você está aqui no primeiro culto de 2022. Amém? E nós queremos que esse ano Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio. E hoje são poucos avisos, tá, gente? Teve tanto evento, né? Nesse final de ano. Agora estamos aí com poucos avisos. Mas o primeiro aviso é que domingo que vem é o retorno do Ministério Infantil. Esse domingo ainda não tem, né? Mas domingo que vem já retorna o Ministério Infantil. E na outra semana, que é a semana que começa no dia 17, é o retorno das células e dos discipulados. Beleza? Então fiquem atentos aos grupos aí da célula. E é isso. É isso, né, bispo? Ah, tá ali, ó. E o escritório da igreja volta dia 20. Ah, dia 10. Não, ele parou dia 20. Volta dia 10. Entenderam? Deu pra ver? Eu não tinha visto. Desculpa aí. Gente, eu queria compartilhar um versículo com vocês agora. E eu achei interessante porque o Júnior falou, o Júnior citou ele durante o louvor. Porque eu estava orando ontem e hoje de manhã, assim, pensando... Na verdade, eu estava num momento de contemplação com Deus ontem à noite, assim, foi bem legal. E orando hoje do que compartilhar com vocês, me veio esse versículo que o Júnior também citou durante a administração, que é o versículo de Lamentações 3, 22 e 23, eu vou ler aqui. Ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? E Deus, Ele trabalha na nossa vida em ciclos, né? Ele é um Deus cíclico, não é um Deus que se repete, mas as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Imagine por um ano, né? Então esse é o primeiro culto do ano. Então eu creio que tem misericórdias, tem graça, tem coisa nova para Deus esse ano. A gente já ouviu no culto da virada, né? Mas eu acho que Deus quer nos levar a um nível de maturidade mais profundo. E também nessa questão das ofertas, né? Mas eu fiquei pensando nisso hoje de manhã. Como Deus, Ele trabalha na nossa vida em ciclos. Ele trabalha em dias, Ele trabalha em meses, em anos. E a gente vê em outros versículos, né? Ele falando, não se preocupe com o dia de amanhã, viva o dia de hoje. E aqui ele fala, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E ontem eu estava com a minha alma meio atribulada durante a noite, assim, e precisei orar, precisei buscar. E eu entendi que ele se renovou nessa manhã, assim como ele está se renovando também nesse ano. Então é um novo ano, é um novo momento, é um novo ciclo, que nós podemos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Amém? E eu creio que esses tempos de renovação de ciclo, eles são proféticos. Não é à toa que a gente faz o culto da virada, não é à toa que é dito um novo tema do ano, não é porque é bonito, ou porque é moda, ou porque os pastores simplesmente decidiram, esse ano vai ser isso, esse ano vai ser aquilo, agora vai ser o avivamento. Não, mas é porque Deus, Ele tem algo novo. E eu lembro uma vez a pastora Ana falando que não é porque esse ano agora é do avivamento que nós vamos deixar o sobrenatural de lado, deixar a intimidade com a palavra de lado. Pelo contrário, ele vai somando
aos novos ciclos, porque isso são momentos de maturidade na nossa vida, amém? E o que eu achei interessante no final desse versículo, que ele diz que se renovam a cada manhã, e ele fala, grande é a tua fidelidade. E Deus tem falado muito comigo sobre nós sermos a imagem e semelhança dele. A gente está cansado de ouvir isso, né? A gente ouve isso desde de quando a gente é pequenininho, lá na escola bíblica. Mas a gente precisa entender que as coisas que são manifestas na glória de Deus, na pessoa de Deus e do Espírito Santo, também são passíveis de manifestação na nossa vida. E a fidelidade de Deus é tão grande que nós também temos essa capacidade no âmbito espiritual, no âmbito real, natural, de viver essa fidelidade também, viver essa grande fidelidade. E não se cobre, talvez você não consiga ainda chegar no nível de fidelidade que Deus tem, e talvez a gente nunca vai conseguir nessa era, mas a gente pode sim caminhar em direção ao varão perfeito que é Cristo, e a fidelidade dele é eterna, e a glória dele é eterna, e nós também podemos almejar esse lugar, por mais que a gente não alcance e pareça que não está chegando. Mas entenda, nós não somos simplesmente poeira cósmica vagando pelo deserto. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos filhos, herdeiros e cordeiros. E por isso, nesse momento, é um momento muito propício para a gente expressar a nossa fidelidade para Ele. Amém? Através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Porque nós somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Nenhum ser mais é feito à imagem e semelhança de Deus. Nenhum animal, nem anjos, nem nada. Nós apenas somos feitos à imagem e semelhança dele. Nós temos o sopro de vida. E nesse momento eu quero incentivar você a fazer essa atitude profética, nesse primeiro culto, a ofertar e a dizimar, e dizendo, Deus, independente da minha limitação, eu entendo que sou a sua imagem e semelhança, e a tua fidelidade é tão grande, e eu posso viver esse nível de fidelidade também. Amém? Então, gente, lá atrás tem os envelopes e os gasofilácios, caso você queira ofertar e dizimar em dinheiro. Também tem a maquininha de cartão, lá atrás com as meninas. E aqui já está aparecendo o Pix da igreja. Você pode abrir o seu aplicativo aí e fazer a sua oferta para provar a Deus e provar de Deus o quanto a fidelidade dele é grande e o quanto a sua fidelidade também caminha para essa grandeza. Eu vou orar, enquanto isso você pode fazer a sua oferta. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai. Obrigado porque o Senhor trabalha, Deus, em ciclos. Obrigado porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A sua graça se renova a cada ano, Deus. E nós estamos vivendo um início de ano, o primeiro culto de 2022, Deus. Passamos por anos tão difíceis, mas anos tão gloriosos, Deus. 2020 foi um ano de tanto crescimento para a tua igreja, Deus. 2021 também, Pai. E nós cremos, Deus, que há um derramar da sua glória sobre esse ano novo, Deus. Sobre 2022, Deus. E agora queremos ofertar ao Senhor, Deus, e dizer que tu és grande através da nossa oferta, Deus. Queremos dizer que tu és fiel, Deus, através dos nossos dízimos, Deus. Mas principalmente, Deus, dizer que nós queremos ser fiéis, assim como o Senhor é fiel para nós, Deus. Então abençoa cada um aqui, Deus, abençoa cada filho, cada dizimista, Deus, que está dizimando nessa hora, Deus, abençoa cada oferta, Deus, que ela venha sustentar o teu reino, mas principalmente que essa semente, Deus, frutifique, Deus, que essa semente cresça, Deus, que essa semente se multiplique, Deus, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, na vida daqueles que têm sido fiéis ao Senhor, Deus, porque a tua palavra diz que a tua fidelidade é grande, e nós podemos viver essa grandeza da tua fidelidade nos dias de hoje, em nome de Jesus, Pai. E podem cantar para o pessoal fazer a oferta. A banda vai cantar. Vai cantar mais um pouco, o Júnior e o pessoal aqui. Você pode continuar fazendo a sua oferta, amém? Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e
obrigado pelo teu querer em nossas vidas. Obrigado por cada oferta. Em nome de Jesus. Amém? Vou chamar o primeiro pregador desse ano, a primeira palavra, que é o nosso bispo, Valdeir. Uhul! Pode aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Primeiro aplauso de 2022. Estou enfatizando que primeiro tudo, né? De 2022. Glória a Deus. Amém? Posso orar por você, bispo? Que honra, hein? Com certeza. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, por mais um momento juntos, Deus, por mais um ano, Deus. E eu quero te agradecer pela vida do nosso pastor Valdeir, Deus. Obrigado por tanta dedicação na sua casa, Deus. Obrigado porque Ele tem nos ensinado, Deus. Ele tem derramado do Teu Espírito sobre a igreja, Deus. E eu creio que hoje, Deus, esse primeiro culto, Deus, desse ano, Deus, não será diferente. Pelo contrário, a glória que temos para viver em 2022 começa hoje, Deus, a partir da vida do pastor Valdeir, Deus. Então usa as palavras dele, usa todo o dom profético de revelação que o Senhor tem dado a ele, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, obrigado, Bispo Walter, Valtinho, Reverendo Valtinho. Tudo bem, gente? Bom dia. Está pronto para o avivamento? Você está pronto? Amém? A pastora Jô até caiu o celular, caiu tudo. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar o meu coração com você. Quando nós falamos em avivamento, uma das características do avivamento é a manifestação do céu na terra. Essa interação de céus e terra, e isso geralmente nos tira o controle. Amém? Está aqui? Diga amém. Quando os céus se manifestam, nós perdemos o controle, nós perdemos, né, o domínio sobre as situações, e eu estou com um dilema, né, com duas palavras. Você está falando alguma coisa para mim? Sobre a ceia vai ser feita depois. A pastora Jô está fazendo sinal aqui. Nós perdemos o controle das coisas, a gente não consegue administrar todos os detalhes. E eu estou com duas palavras no meu coração e até agora eu ainda não sei qual delas eu vou ministrar. Então eu peço que você levante agora, ore por mim, estenda sua mão para cá. Não, mas eu creio que... Não, pode ficar em pé mesmo. Nós vamos orar. Eu creio que Deus deseja manifestar algo, um complemento de revelação nessa manhã. Estenda a sua mão para cá. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos. O Senhor é rei neste lugar. O avivamento, Senhor, não envolve apenas as nossas emoções, um grande mover, Senhor, ó Pai, de sentimentos, de emoções. O avivamento envolve, Senhor, a vontade do Senhor se manifestando, e é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, Senhor, para as nossas vidas, é isso que nós desejamos como igreja, é isso que nós desejamos, Senhor, como filhos do Senhor, como casa do Senhor neste lugar. Então vem, Senhor, sobre nós, toma a direção, Senhor, que seja feita a sua vontade e não a nossa, que seja feita a sua vontade e não a minha, Senhor, que o Espírito do Senhor fale a cada um, Senhor, a cada um, segundo a necessidade, segundo o propósito, segundo a vontade do Senhor, para a vida de cada um dos seus filhos aqui, hoje, em nome de Jesus, porque cada um deles é, Senhor, ó Pai, uma expressão do avivamento, cada um deles, Senhor, é um instrumento do Senhor, é um canal pelo qual o Senhor está manifestando e irá manifestar a sua vontade na terra, através da sua igreja, através dos seus filhos, porque a criação aguarda com uma ardente expectativa a manifestação dos filhos, que o espírito de filiação, que o espírito de adoção, Senhor, nos toque nessa manhã, nos toque nesse dia, de modo que a nossa vida seja alinhada, Senhor, seja aplanada com a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Que bom. Bom estarmos aqui nesse primeiro domingo, né, do ano
2022, vivendo o ano do avivamento. Você estar aqui é uma manifestação do avivamento de Deus. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Queridos, primeiro texto, a primeira referência que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu ainda não sei como Ele vai usar isso, mas Ele vai usar, Ele está aqui, amém? Está em Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. Aleluia. Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Aleluia. Amém? Vamos ficar com isso. Essa palavra veio ao meu coração através de uma lembrança, de uma ministração que ontem eu descobri que eu ouvi ela há mais ou menos 4 anos atrás. Só que eu lembrei do texto, lembrei de quem ministrou, mas eu não lembrei o que ele ministrou. Porque Deus tem algo específico para a sua vida, para a minha vida nessa manhã. Amém? E o Senhor trazia ao meu coração esse texto, esse momento da vida de Moisés. E ontem eu estava aqui, quem passou aqui na frente viu o carro parado, eu estava aqui na sala orando e lendo essa palavra ainda à noite. E o Senhor trazendo algumas coisas ao meu coração. Eu comecei a ler o contexto anterior a essa palavra, no capítulo 2 de Êxodo. Há um resumo da história de Moisés até esse momento. Desde o seu nascimento até o momento em que ele mata o egípcio, foge do Egito e vai parar neste lugar onde ele tem essa experiência com Deus. Você sabe, você conhece a história de Moisés. Esse menino que nasceu num período difícil, num período de perseguição. A sua mãe o esconde até o momento que é possível. Depois, de uma maneira sobrenatural, ele vai viver no palácio de Faraó. E ali ele é educado como um príncipe do Egito, até o momento em que ele começa a se identificar com os seus irmãos. Ele sabe que aqueles que estão sendo oprimidos são seus irmãos, são sua família, e ele tenta, com a sua força, com os seus recursos, intervir nisso. Dá tudo errado, ele foge dali e vai parar na terra de Midian. E ali ele se casa, ali ele conhece o seu sogro Jetro, e ele passa a pastorear o rebanho de Jetro. Mas é interessante que eu fiquei pensando, Deus tem esse resumo tão rápido de toda a história de Moisés, e de repente ele está num lugar, de repente ele está numa situação aparentemente ordinária, comum, natural, e Moisés está ali apacentando ovelhas num lugar deserto, num lugar com muitas limitações, mas o texto diz que ele estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, e ele diz que o seu sogro era sacerdote em Midian. Ele já era sacerdote. Não diz da onde ele herdou essa herança sacerdotal. São aqueles exemplos, aquelas referências bíblicas que não se tem muita informação de onde veio,
mas o fato é que ele era um sacerdote, e a história vai mostrar que era um homem sábio com quem Moisés aprendeu muitas coisas. Mas ele diz, o texto diz, certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto. Diga assim, para além do deserto. Diga mais forte, para além do deserto. Quando ele foi conduzindo essas ovelhas para além do deserto, ele chegou a Horebe, um monte de Deus. E eu, olhando esse texto, eu pensei, não, Moisés estava procurando talvez um pasto melhor para as suas ovelhas, para as ovelhas do seu sogro. Ele estava procurando uma solução natural. E eu imaginei isso, eu fui pesquisar o significado do nome Horebe, né, essa região ali, lembrar-me o que acontece, como é essa região. E eu descobri algo impressionante. A região de Horebe, do Monte Horebe, é uma região seca e desértica também, e cheia de espinhos também. Então, eu não sei qual era a ideia de Moisés, o que Moisés estava tentando fazer, mas na tentativa de encontrar uma solução, de atravessar um deserto, Moisés chegou ao monte de Deus. Diga assim, monte de Deus. Você está aqui nessa manhã, nesse primeiro culto de 2022, debaixo dessa palavra, desse tema de o ano do avivamento. E talvez você veio aqui hoje com uma sensação no seu interior, pensando, Deus, como eu vou viver, como eu vou experimentar avivamento, se tudo que eu sinto é que eu estou no meio de um deserto. Estou pastoreando, o pastoreamento de ovelhas, né, o cuidado de ovelhas era algo necessário à subsistência. As pessoas, nem naquela época, nem agora, criavam ovelhas por esporte, né? Não, vou criar ovelhas aqui, tinha a ver com subsistência, tinha a ver com alimentação, tinha a ver com vestimenta, lã da ovelha, e tudo aquilo que a ovelha poderia oferecer. A ovelha era uma moeda daquela época, então tinha a ver com necessidades. Diga, necessidades. Então Moisés estava lidando, depois de toda a sua história, depois de ter pensado ser ele, o livro de Atos vai dizer, no sermão de Estevão, que Moisés, quando ele tomou aquela atitude de matar o egípcio, é porque ele acreditava que era por meio dele que Deus haveria de livrar o seu povo. Então pensa num homem que chegou a ter essa convicção, de que ele seria o foco de um avivamento, de que ele seria o estopim de um avivamento, que ele seria o precursor de um avivamento. É isso que Estevão diz, Moisés cria que por meio dele Deus haveria de livrar o povo. E de repente, ele se vê num deserto, pastoreando ovelhas que não eram suas, eram do seu sogro, o texto deixa isso claro, tinha a ver com necessidade, com subsistência, num lugar desértico, de dificuldade. Talvez você está aqui hoje pensando, meu Deus, que avivamento é esse? Que tipo de avivamento é esse? Eu estou lidando com necessidades. E aqui, quando nós falamos de necessidades, nós podemos falar de algumas dimensões de necessidades. Nós podemos falar de necessidades materiais, físicas, financeiras, mas também nós podemos falar de necessidades emocionais, de necessidades espirituais, de carências da nossa alma, de sentido de escassez na nossa alma, no nosso coração também. Deserto fala de um lugar de privação, de necessidade. E a Bíblia diz que Moisés atravessou isso. E a única coisa que eu posso imaginar é que Moisés estava tentando encontrar um lugar onde essas ovelhas pudessem se alimentar e, consequentemente, ele manter as suas necessidades supridas. Mas aonde ele chegou? Aonde ele chegou? A Horebe, o monte de Deus. Queridos, esse monte Horebe, ou monte Sinai, também conhecido como monte Sinai, é onde Deus manifestou muitas coisas, onde depois Deus iria dar ao próprio Moisés toda a sua lei, onde Deus entregou as tábuas da lei, a mensagem da lei para Moisés foi no monte Horebe. Foi no monte Horebe também que o profeta Elias, depois lá na frente, se refugiou e ali ouviu a voz de Deus. Horebe então significa, tem esse sentido espiritual de um lugar de encontro com Deus,
Diga assim, um lugar de encontro com Deus. Queridos, não importa a circunstância que você está hoje, não importa a circunstância que nós estamos hoje, quais são as necessidades da nossa alma. Deus está nos levando a atravessar desertos. Queridos, nós sempre estaremos atravessando desertos em algumas áreas da nossa vida. Nós sempre estaremos nos movendo. A questão é que Moisés, consciente ou inconscientemente, ele se moveu do lugar onde ele estava para um outro lugar. E aqui está um segredo de vivermos avivamento. É continuar nos movendo, apesar das circunstâncias, dos sentimentos da nossa alma. O pastor Júnior ministrou aqui no outro domingo, sobre a questão de não nos movermos pelos sentimentos. Nós podemos sentir, é uma bênção sentir o Senhor, mas nós não precisamos nos mover pelo que sentimos, mas nós podemos nos mover pelo aquilo que nós cremos, amém? Quando Moisés chegou a Horebe ali, o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Fogo, algo diferente. Queridos, no meio de uma situação aparentemente ordinária, corriqueira, normal da vida, surge um sinal de Deus. A Bíblia não diz que era uma grande chama, que era um grande fogaréu, mas que era um fogo, uma chama de fogo que saía de uma sarça, que é uma planta rasteira, pequena, não é uma planta alta, um fogo que saía de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia em fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Queridos, esse é o momento que eu chamo que Deus começa a alinhar os céus com a terra. Eu gosto de usar, que usei em várias palavras já, a ilustração do compasso. Eu sempre digo, o céu tem um compasso, ele anda no compasso. Quem é músico aqui entende, né? Existe um compasso do céu. E a terra está num outro compasso, está desalinhado. E todo encontro que o Senhor promove dos céus com a terra, entra em conflito esses dois compassos. A gente precisa entender isso. Porque Deus manifesta coisas sobrenaturais, não é apenas para nos impressionar, não é apenas para nos trazer temor, é para mostrar o compasso do céu, como as coisas funcionam no céu, para que nós, observando isso, a gente possa começar a se alinhar o nosso compasso ao compasso de Deus. Quando Moisés olha aquela situação, e daí algumas pessoas vão dizer assim, numa região desértica, há muito calor, há muita vegetação seca, então a combustão espontânea é algo que acontece muito facilmente, então não era sobrenatural. No entanto, o texto diz que Moisés via essa sarça queimando, mas ela não se consumia, e isso é sobrenatural, amém? Você está aqui? Quando Deus começa a mostrar o compasso dos céus, nós vamos perceber coisas que não têm paralelo na terra, que não têm referências na terra. E é nesse momento que nós começamos a pensar, eu fico imaginando o porquê Deus usou essa imagem, essa forma de comunicação com Moisés. E nós vamos ver que depois dessa conversa, dessa experiência, Deus chama Moisés para a maior tarefa, a tarefa mais extraordinária, impossível humanamente falando, para Moisés, que era voltar para o Egito e libertar de lá o povo. Então Deus precisava mostrar para Moisés que os termos dele não eram os termos da terra, mas eram os termos do céu. Quem está me entendendo, diga amém. Moisés viu que aquela sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. Ela não se consumia. E aqui que eu creio que Deus quer fazer um paralelo conosco a respeito de um texto que está no Novo Testamento, que a princípio não se conversa com esse, que está em Mateus capítulo 6, versículos 33. Se você quiser abrir ou apenas acompanhar. Nesse ano de avivamento, o Senhor quer nos levar a atravessar desertos.
a enxergar no meio de situações aparentemente humanas, naturais, o sinal do reino dele se manifestando. E o texto de Mateus 6:33 diz: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Queridos, esse texto aqui está falando depois de um contexto de necessidades. O que Jesus estava dizendo: não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, de beber, de vestir. Está falando de necessidades, de coisas que nos acompanham no dia a dia. E ele está dizendo: olha, fiquem tranquilos. Essas coisas são importantes, elas são necessárias. Mas existe uma forma de alinhar, existe uma forma de organizar a vida, aonde é necessário que vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas essas coisas, quando ele diz todas essas coisas, ele está falando de necessidades, vos sejam acrescentadas. Queridos, o título dessa palavra, se você quiser anotar aí, é Fortalecendo a Base, para a gente não perder a direção. Nesse primeiro culto de 2022, do ano do avivamento, Deus está nos dando a oportunidade de entender que esse contato com o sobrenatural vai envolver coisas que nós não julgamos sobrenaturais. Talvez você veio para esse culto hoje aqui e não havia nenhum sentido, nenhuma visão. Talvez algumas pessoas tiveram visões, tiveram impressões, outras não. Mas não importa isso, no sentido daquilo que Deus tem para as nossas vidas. No meio de uma situação aparentemente natural, ordinária, Deus pode manifestar e Ele quer nos ensinar a acessar isso. Isso pode ser uma base para que a gente viva tudo aquilo que Ele tem para nós, todo o decorrer desse ano. Nós precisamos entender que esse alinhamento, essa prioridade do reino de Deus, priorizar o reino de Deus, vai nos levar a experimentar a provisão de Deus. E a provisão de Deus não vai tocar apenas as nossas necessidades imediatas, mas ela vai tocar também as necessidades do nosso chamado, do nosso propósito, da vontade da vontade e do propósito de Deus para as nossas vidas nesse ano também. Quem crê nisso, diga amém. O reino de Deus está aqui. Então Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Queridos, buscar o reino de Deus é uma forma de nós nos alinharmos com o compasso do céu. Porque nós temos muitas necessidades. Quando nós buscamos a Deus pelas nossas necessidades, nós estamos tentando aplicar o compasso da terra. Preste atenção nisso. Não há nada de errado em buscar a Deus, impedir que Deus supra as nossas necessidades. Quem entende isso, diga amém. No entanto, quando nós fazemos isso como a prioridade, quando nós colocamos as nossas necessidades como prioridade diante de Deus, nós estamos tentando alinhar o céu com o compasso da terra. Nós estamos tentando que o céu se mova de acordo com o andamento, com as necessidades da terra. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus precisa ser feita aqui na terra da mesma forma, do mesmo jeito como ela opera no céu. Quando isso se alinha, então as nossas necessidades podem ser supridas de uma forma que não nos separe da vontade de Deus. Agora nós precisamos entender isso, como priorizar o reino. Como priorizar o reino? Como nós podemos priorizar o reino? Primeiro a gente tem que entender o que é o reino de Deus. Se a gente fica com essa imagem na nossa cabeça genérica, o reino de Deus, o reino de Deus é alguma coisa, a gente diz assim, não, aqui é a igreja local, ali é uma outra igreja local aqui na frente, é uma outra igreja aqui, então nós juntos nós formamos o reino de Deus, amém também. Mas o que a Bíblia diz que é o reino de Deus?
Nós precisamos entender que é preciso começar pelo começo. É preciso começar pelo começo. Para que uma mudança real aconteça, nós precisamos entender o ponto de partida. Conhecer o reino de Deus não nos basta ter essa ideia genérica, essa ideia difusa, etérea do que é o reino de Deus. Nós precisamos entender isso, porque ele vai ser o nosso ponto de partida. Eu estou lendo um livro, que fala sobre ser eficaz, sobre eficácia em todas as áreas da vida. E esse livro fala de alguns pontos, e eu cheguei num capítulo que ele dizia assim, para que você seja uma pessoa altamente eficaz, né, você precisa começar tendo o objetivo em mente. E eu olhei aquele título, depois de ter lido já alguns livros dessa linha, eu já imaginei na minha cabeça, eu pensei assim, uau, ele vai falar de novo sobre metas, sobre você planejar, fazer uma visão do alvo, onde você quer chegar e tal. E quando eu comecei a ler aquele capítulo, eu percebi que não tinha nada a ver com o que eu imaginava. O que ele estava querendo dizer com comece tudo, com tudo em mente, era algo bem mais amplo e mais profundo. Ele dizia a respeito do quê? Ele falava sobre você entender o propósito da sua vida. Você entender para que você nasceu, de que forma você quer viver, quais são seus valores, aquilo que você acredita e no que você quer investir a sua vida como um todo. E a partir daí, tudo que você for fazer, tudo que você fizer, você comece com esse objetivo em mente. Está entendendo a diferença? Não é sobre traçar um plano para um objetivo. Não, eu quero alcançar isso na minha vida, então eu vou traçar um plano para isso. Mas é o que eu quero para a minha vida, e tudo que eu vou fazer a pergunta, o que isso contribui para o meu propósito de vida, para a minha existência? Entenda o que Jesus está dizendo. Olha, não é apenas sobre colocar o reino de Deus como mais um item na sua lista de tarefas. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que prosperar financeiramente, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que exercer o meu ministério, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, e eu tenho que cuidar do reino de Deus. O que Jesus está dizendo, não, o reino de Deus é a base, o reino de Deus é o chão, o reino de Deus é a rocha firme no qual você vai construir todas as coisas. Então, quando você começa a fazer alguma coisa, você tem que perguntar, isso contribui para o reino de Deus? Porque se não contribuir para o reino de Deus, de alguma forma não contribui para a minha própria vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então, essa questão da prioridade do reino de Deus, não é Jesus dizendo assim, olha, existe uma concorrência entre a sua vontade e a minha vontade, e a minha vai prevalecer porque eu posso mais, porque eu sou Deus, eu mando e acabou. Não, ele está dizendo assim, olha, se você entender que a minha vontade, que o estabelecimento do reino de Deus é a única possibilidade para que tudo aquilo que você pode ser e ter aconteça, você vai entender o que é a prioridade do reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então não é sobre um item na nossa lista, é sobre um ponto de partida, é sobre um começo, é sobre uma referência que vai permanecer sempre no nosso horizonte, dizendo aquilo que vale a pena e o que não vale a pena ser incluído na nossa vida. Isso é o reino de Deus. Existem pelo menos 3 formas da gente entender o reino de Deus, eu quero falar isso rapidamente com você. Para que a gente possa começar a priorizar o reino de Deus, a gente vai entender o que é de fato o reino de Deus. O reino de Deus tem na palavra de Deus 3 dimensões, diga assim, 3 dimensões. Nós precisamos aprender a interagir com cada uma delas, para que a nossa vida passe a ser constantemente transformada, alinhada e desenvolvida. A primeira delas é a dimensão do reino de Deus que já está presente. O reino de Deus, eu vou falar as 3 aqui. Ele tem 3 dimensões. A primeira é a que já está presente. Diga assim, já está presente.
A segunda dimensão é que está se manifestando. Diga assim, está se manifestando. Não está completamente presente ainda. Existe uma terceira dimensão que ainda não se manifestou, mas vai se manifestar. Uma já está presente, uma está se manifestando e uma ainda vai se manifestar. E eu vou mostrar na Bíblia isso para você. Em Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Diz assim: certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Diga assim, o reino de Deus já está entre vós. Outras traduções dizem, o reino de Deus está dentro de vós. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, para viver a vontade de Deus, para viver o sobrenatural, para viver o avivamento, é que as coisas começam não fora, mas elas começam dentro de nós. Nossa educação religiosa, nossa tradição religiosa nos ensinou a buscar referências fora de nós. E o Senhor Jesus vem nos dizendo assim, a primeira referência está dentro. O reino de Deus não é nada que nós podemos viver, ainda que essas coisas, essa estrutura, né, esse ajuntamento de pessoas seja uma expressão do reino de Deus. Jesus está dizendo, ele não começa aí, começa dentro, diga assim, começa dentro de mim. Em Romanos 14, 17, Paulo está dizendo assim, portanto o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Dentro, diga assim, dentro de mim. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, como eu faço para priorizar o reino de Deus? Eu começo a priorizar aquilo que Deus está fazendo dentro de mim primeiro. Eu começo a me perguntar, Senhor, nesse ano de avivamento que eu tenho certeza, eu já sei, porque a Tua palavra já me disse que o Senhor conta comigo, que o Senhor quer me usar, que o Senhor quer que eu seja parte de algo muito maior do que eu. O que o Senhor está fazendo em mim? Quais são as coisas que estão acontecendo dentro de mim? E queridos, eu não estou falando só de coisa ruim também, que a gente tem essa mania. Deus, me livra desse pecado, me livra desse defeito, me livra dessa dificuldade, me cura. Amém. Mas Deus, o que o Senhor também já colocou dentro de mim de bom? O que o Senhor já me colocou de dons, de graça? Que o Senhor comece a olhar para dentro, comece a identificar aquilo que Deus está curando, aquilo que Deus já curou, as suas experiências com Deus, os marcos da graça de Deus na sua vida, dentro, primeiramente dentro. Às vezes a gente fica, não, eu vou no culto para ver o que está acontecendo, eu vou ver se o louvor vai ser legal, se o ambiente vai estar bacana, se eu vou sentir aquele arrepio. Olhe para dentro, o reino de Deus está dentro de você. Então, para priorizar o reino de Deus, eu preciso entender que o reino de Deus está dentro. Então, eu coloquei para cada uma dessas dimensões do reino, uma resposta que nós podemos dar. Você está aqui, diga amém. Uma resposta que nós podemos dar, uma resposta prática, concreta, para que a gente possa de fato estar no nosso dia a dia priorizando o reino de Deus. Porque senão a gente vai cair na armadilha religiosa de pensar que quando eu não estou no culto, quando eu não estou na minha célula, quando eu não estou no discipulado, quando eu não estou fazendo alguma coisa que é revestida dessa aparência, dessa vestimenta espiritual, eu não estou priorizando o reino de Deus. O que é uma mentira. Quando você estiver em qualquer lugar, estiver percebendo, interagindo com o que Deus faz dentro de você, com o que Deus está fazendo dentro, você está priorizando o reino de Deus. Amém? Então nós podemos dar uma resposta. E nós vamos deixar de viver em torno das nossas necessidades. Nós vamos começar a viver em torno da nossa maturidade. Diga assim, eu quero deixar de viver em torno das minhas necessidades. E passar a viver em torno da minha maturidade.
Não importa, querido, se a tua maturidade está em construção, a questão é o foco, aonde está o foco da sua atenção. Você está dando foco às coisas que você não tem, às coisas que você ainda não é, às coisas que você ainda não faz, ou você vai estar dando foco às coisas que você já tem, as coisas que você já sabe, as coisas que Deus está fazendo dentro de você. Então o teu foco vai ser um amadurecimento. Se o reino de Deus está dentro, eu dou prioridade a Ele quando eu foco no meu amadurecimento, naquilo que eu preciso crescer, naquilo que Deus está fazendo em mim. Amém? A segunda etapa é a que ainda está se manifestando. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, a Jesus. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. O texto está dizendo assim: espiritualmente tudo foi sujeitado a Jesus. Mas ele é muito realista ao dizer, agora, nesse momento, nós ainda não vemos todas as coisas. Você sai aí fora, eu saí, foi que dia que eu fui levar o Fê na rodoviária? No dia 31, eu saí e fui levar o Felipe na rodoviária, ele estava indo viajar. E eu fiquei espantado, sempre naquela região da rodoviária, tem muitos pedintes, moradores de rua, mas tem muito mais. E não só naquela região, eu comecei a andar ali pela parte do centro, enquanto estava vindo embora, e eu vendo tantas pessoas àquela hora da manhã, na rua, pessoas pedindo, pessoas maltrapilhas. Quando nós olhamos para essas coisas, nós começamos a entender o que esse texto significa. Nós ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Jesus. Nós ainda não vemos, não é uma realidade ainda manifesta. Mas o que está acontecendo? O reino de Deus está se manifestando agora através da sua igreja. O texto de Efésios 3, versículo 10 diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades espirituais nas regiões celestiais. Agora, querido, a realidade do reino que está se manifestando é através da igreja. E como nós priorizamos isso? Quando nós entendemos que estar aqui não tem a ver apenas com o que Deus tem para mim, mas o que Deus quer fazer através de mim. Então, dar prioridade para o reino de Deus deixa de ser uma abstração e passa a ser algo bem concreto. Eu faço parte de uma comunidade local, eu faço parte de uma comunhão de pessoas, onde Deus está me preparando para manifestar o reino dele de forma visível, para que essas coisas que nós vemos ao nosso redor comecem a ser transformadas. A intenção dessa graça é que mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. E em 1 Coríntios, no capítulo 10, no capítulo 4, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Todas as vezes que nós permitimos que o poder de Deus se manifeste na nossa história, na nossa vida, para tocar outras pessoas, isso é priorizar o reino de Deus. Isso significa de forma prática e concreta priorizar o reino de Deus. Não é algo que eu estou fazendo religiosamente para agradar um Deus bravo, um Deus que fica chateado comigo quando eu não venho no culto, quando eu não faço isso ou quando eu não faço aquilo. É sobre fluir o poder de Deus, é sobre ser parceiro de Deus, não é sobre ter medo de Deus, é sobre ser parceiro, é sobre ser amigo de Deus, é sobre falar: Deus, eis-me aqui, faça em mim a sua vontade, como nós cantamos: minha vida dou a ti, Senhor. O reino se manifesta através de nós. Quando o reino se manifesta através de nós, nós deixamos de viver os nossos entornos dos nossos problemas, e a gente passa a viver pelo nosso propósito. Uma forma de manifestar, de priorizar o reino de Deus, é colocar os nossos problemas. E quando eu falo de problemas, querido, são problemas reais, não estou dizendo daqueles que a gente acha que tem e não tem.
Mas a gente fala assim, olha, existem esses problemas, mas a minha vida é maior do que isso. O significado da minha vida, o propósito da minha vida é maior do que isso. Porque às vezes nós temos a mania de ficar tentando assim, não, Deus, quando eu resolver tudo isso, quando estiver tudo ok, quando estiver tudo alinhado na minha vida, então eu vou fazer algo por alguém. Quando muitas vezes é nessa dinâmica de se mover em direção ao nosso próximo, a quem Deus quer nos usar, é através disso que Deus vai mudando e vai transformando a nossa própria realidade. Dar prioridade para o reino de Deus é deixar de viver em torno dos meus problemas e passar a viver em torno do propósito. Ser igreja é propósito. Ser igreja é propósito, ser igreja é algo empolgante. E é isso que nós vamos falar, a identidade que o Senhor nos deu como igreja desde o início. Nós vamos falar muito sobre isso esse ano. Porque nós podemos amar, porque é possível amar. Não é porque nós decidimos pela nossa própria força, pela nossa própria mente, mas porque Ele nos amou primeiro. O amor dele já nos capacitou, amém? O amor dele nos capacitou a amar, o amor dele nos capacitou a viver esse chamado de manifestar a sabedoria do céu na terra. Quando nós priorizamos o reino de Deus, nós deixamos de viver em torno dos nossos problemas e começamos a viver em torno de propósitos. O que Deus já te deu que você pode compartilhar, o que Deus já te acrescentou que você pode usar para tocar, para manifestar esse reino que está se estabelecendo ainda na terra. E a terceira dimensão do reino de Deus é aquela que ainda não se manifestou. O reino de Deus virá em plenitude somente na volta de Jesus. Quando Jesus vier com toda a sua glória, ali não haverá mais. A Bíblia diz em Apocalipse, não haverá mais choro, não haverá mais doenças. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O reino de Deus é uma realidade que ainda vai se manifestar de forma completa, plena e irreversível. E o que isso tem a ver conosco? A gente fala assim, não, isso vai acontecer, amém. Vamos vivendo a nossa vida aqui, e quando acontecer, aconteceu. Não é assim. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim, ora, se a nossa esperança, diga assim, esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Ele está dizendo, gente, se a nossa esperança em Jesus se resume apenas às coisas que nós podemos ver, a nossa realidade pessoal, e até mesmo aquilo que nós estamos fazendo, vivendo aqui como igreja, mas somente para essa vida, ele fala, nós somos os mais miseráveis de todos os humanos, porque existe uma esperança muito maior. Queridos, nós vivemos num mundo hoje sem esperança, porque muita gente tem feito o que faz, porque é uma desilusão completa. As pessoas estão vivendo hoje, nem isso nem aquilo, no âmbito político, nem isso nem aquilo no âmbito ideológico. Por quê? Porque a gente está enfatuado, está decepcionado com tudo que está apresentado aí. Porque muitas vezes a gente sutilmente vai colocando a nossa esperança nessas coisas, em coisas apenas dessa vida, esquece que existe uma esperança que norteia a nossa vida. Ser cristão em essência é se nortear por algo que os olhos não podem ver. A Bíblia diz que aquilo que não se vê é mais importante do que o que se vê. Nós caminhamos por fé e não por vista. Então a nossa esperança está nessa manifestação do reino de Deus. Em Filipenses 3:20, Paulo fala, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, por que eu coloquei isso aqui por último? Se nós colocássemos por primeiro isso, seria uma fuga da realidade. Não, deixa as coisas como estão, porque nós estamos aguardando Jesus dos céus, e então, no final, tudo vai dar certo. Sabe aquela brincadeira que a gente diz, no final tudo vai dar certo, se ainda não deu certo é porque não chegou o final? E a gente fica nisso, não, tudo vai dar certo no final, mas quando nós entendemos que o reino de Deus já está aqui, porque Ele está agindo e atuando em nós, quando Ele está se manifestando através de nós,
então a esperança tem um lugar. Porque muitas vezes, querido, nós vamos nessa dinâmica enfrentar muitas dificuldades. No processo de ver Deus trabalhando em nós, nós vamos ver as nossas fraquezas. A gente vai se sentir cansado em algum momento. No processo de manifestar o propósito, nem tudo são flores. Há processos, há dificuldades, há obstáculos a superar. Se nós não tivermos um alvo de esperança, um foco maior do que nós, a gente vai desistir no meio do caminho. Paulo está dizendo, a nossa esperança, a nossa cidadania é dos céus. Nós nos norteamos por algo que está ainda a se manifestar. Por isso que é possível crer naquilo que Deus está fazendo em nós e no que Deus está fazendo através de nós. Por isso faz sentido sair da nossa casa num domingo de férias, no ambiente de férias, e vir para um culto, para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus. Por isso tem sentido, porque não tem a ver apenas com o que nós vemos aqui, mas por aquilo que nós esperamos, esperança. Então a questão é, se o reino de Deus plenamente, ele vai se manifestar, eu posso viver com esperança e convicção inabalável, que aquilo que acontece comigo hoje, com os desafios que eu tenho hoje, eles não me definem, eles não são a palavra final sobre o que vai acontecer. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então nós estamos falando aqui sobre 3 dimensões. Se a primeira dimensão é o reino de Deus dentro de nós, eu não preciso viver em torno das minhas necessidades, mas eu posso viver em torno do meu amadurecimento. Se o reino de Deus está se manifestando através da igreja, que sou eu não preciso viver em torno dos problemas, eu posso viver em torno do propósito. Se o reino de Deus é uma realidade que vai se manifestar no futuro, mas plena e inabalável, eu posso viver não mais em torno das minhas decepções e frustrações, mas eu posso viver em torno de esperança, todos os dias. Isso é priorizar o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus não é vir no culto, não é frequentar uma célula apenas. Isso são dimensões, são práticas concretas de uma convicção, de uma mentalidade que eu tenho. O reino de Deus está sendo formado em mim, através de mim, e vai se manifestar plenamente com a vinda de Cristo. E eu creio nisso. Querido, quando nós nos alinhamos com isso, toda a nossa vida vai se alinhando também. Quando nós estamos pensando nesses termos, nós estamos trabalhando com essas coisas, a nossa vida financeira, amorosa, emocional, ministerial, familiar, tudo vai encontrando o seu lugar nessa coluna vertebral chamada Reino de Deus. Quem quer isso para a sua vida? É assim que o Senhor está nos chamando a viver esse ano do avivamento, não esperando o que vai acontecer no próximo culto, mas sabendo o que vai acontecer. Deus vai falar com você, Deus vai usar você, e Deus vai mostrar realidades futuras que Ele vai manifestar para você. Nós precisamos permitir que o Senhor fortaleça essas convicções, de tal forma que nós possamos compreender que priorizar o reino de Deus é a alavanca que move todas as outras áreas da nossa vida. Você crê nisso? Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Que bom que você está aqui. Eu quero dizer, como igreja, como liderança aqui na igreja, o que Deus vai fazer esse ano passa pela sua vida, querido. O que Deus vai fazer esse ano passa pela sua história. O que Deus vai manifestar na igreja passa pelas suas experiências. Você é parte disso. Você é parte disso. Você é um escolhido para viver isso. Quem crê nisso, vai levantando a sua mão, comece a orar. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus agora, dizendo: Senhor, eis-nos aqui. Não importa o momento que você está, se você está atravessando um deserto, assim como Moisés fez, você está chegando no monte de Deus, você está chegando no lugar da manifestação de Deus, e aquilo que foi manifestado no Monte Horebe mudou a história de Moisés para sempre. O nome de Moisés, milhares e milhares de anos depois, está sendo pronunciado aqui, porque Moisés atravessou aquele deserto e teve um encontro com Deus. É isso que o Senhor está chamando você para viver. Então não deixe o diabo te enganar dizendo que você tem que resolver os problemas da sua vida.
Quando Moisés se encontrou com Deus, ele tinha muito problema na sua vida. Ele tinha muito problema, ele tinha um assassinato nas costas, ele tinha uma fuga, ele tinha uma frustração, ele tinha uma gagueira, ele tinha uma insegurança, ele tinha muitos problemas, mas o encontro com Deus mudou a sua história para sempre. Não é sobre os seus problemas, não é sobre os seus recursos, é sobre a sua fé, é sobre aquilo que o Senhor está falando com você hoje. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vão se alinhar na sua vida, as suas emoções vão se alinhar, a sua família vai se alinhar, as suas finanças vão se alinhar, o seu chamado vai se alinhar, a sua saúde vai se alinhar. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Não é uma barganha de Deus, é uma direção, é uma estratégia, é um caminho proposto para nós. É um caminho proposto, é um único caminho, o reino de Jesus, que começa na sua vida, que se flui por meio da sua vida e que vai se manifestar plenamente através da sua esperança, em nome de Jesus. Comece a se colocar diante dele, dizer: Senhor, eis-me aqui, oh. Toma o teu lugar na terra como no céu. Aleluia. Aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra. Aqui na minha vida, diga: oh, sim, Senhor. Aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Aleluia. Deixa a alegria do reino. Aqui na terra como no céu. Porque o reino de Deus é justiça, Toma o teu lugar paz e alegria no Espírito. como no céu. Oh, Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem, toma o teu lugar. Oh, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. aleluia. O Espírito Santo do Senhor está aqui. Sibeli, Senhor,
trouxe a impressão no meu coração de que há um clamor no seu coração a respeito dessas coisas. E o Espírito está te encorajando a crer que grandes coisas você viverá esse ano. Você não vai estar limitada, mas haverá plenitude, plenitude. Não temas, não temas. Os seus processos são as ferramentas que Deus está te dando. A sua história não é sobre você, é sobre Ele, é sobre o que Ele está manifestando em você. Coisas tremendas. Você não vai ficar de fora, você não vai ficar de fora, o Senhor diz. Você não vai ficar de fora do que o Senhor tem. Aleluia. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino. Que está aqui, rapaz, você de camisa verde, o Espírito Santo traz ao meu coração de que vocês atravessaram como família um deserto, vocês, assim como Moisés, atravessaram um deserto, mas vocês chegaram no monte da presença de Deus, e a vida de vocês vai ser transformada esse ano. Muitos dirão que não entendem como uma transformação tão grande pode acontecer na vida de alguém. A família de vocês, o relacionamento familiar vai mudar. Algo novo o Senhor está fazendo, algo novo. É um tempo de conhecê-lo de forma mais profunda. Recebam isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Pai, nós clamamos, Senhor, por uma medida de revelação, Senhor, do Teu Espírito. Uma unção, ó Pai, que não apenas nos toque neste lugar, mas que nos acompanhe, Senhor. A unção que despedaça todo jugo. Uma liberdade. O Senhor fala de quebra de cadeias de religiosidade. Muitas pessoas que anseiam viver isso, diz: é isso que eu quero viver, é isso pelo qual meu coração arde.
mas eu não me sinto digno, eu não me sinto capacitado. Nós não somos dignos. É o nosso relacionamento com Ele que nos dignifica. Moisés não tinha credenciais para viver o que ele viveu. Tudo na sua história, tudo na sua vida apontava para outra direção. Não é sobre as nossas credenciais, é sobre a graça dele. É um ano de avivamento, é um ano de avivamento. É sobre você que está aqui. Pare de viver em torno dos seus pecados. Pare de viver em torno das suas culpas. Se achegue ao trono da graça. Se achegue ousadamente ao trono da graça por meio do sangue de Jesus. Porque é lá que nós encontramos purificação. É lá que nós encontramos redenção, libertação. Muitos estão deixando de receber a herança por causa de uma mentira. Mas a mentira está sendo desfeita. A palavra de Deus diz que nada podemos contra a verdade, a não ser a própria verdade. Jesus é a verdade. Ele nos acolheu. E o final da história já está escrito. A Bíblia diz que diante do trono haverão milhares e milhares, louvando ao Cordeiro. E você e eu somos um deles. Nós somos um desses. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos limpa de toda injustiça. Avivamento, avivamento. Toma o teu lugar. Avivamento não se faz com santos, se faz com pecadores redimidos, 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 redimidos. Toma o teu lugar. 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 Aleluia. Glória a Deus, queridos. Agora que você já sabe que buscar o reino de Deus não é uma tarefa que te foi dada, mas é uma porta que te foi aberta. E você pode viver todas as realidades interiores, as realidades que estão se manifestando, e a esperança todos os dias na sua vida, não importa as suas condições, porque Ele está mudando a sua história, Ele está moldando a sua história. Então viva avivamento hoje, viva avivamento todos os dias, viva avivamento quando você perceber conflitos, viva avivamento quando você perceber necessidades, viva avivamento quando você perceber carências no mundo ao seu redor. Viva avivamento, porque Ele te chamou para isso, Ele te capacitou para isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o reino veio dos céus à terra na pessoa de Jesus. O rei veio e o rei está voltando. O rei está voltando, mas nesse processo ele está resgatando os seus filhos, ele está redimindo a criação, ele está edificando a sua igreja, ele está preparando a sua igreja. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, o grande amor do Pai e a consolação do Espírito Santo
esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Queridos, nós temos a ceia para fazer. A pastora Jo está me lembrando desde o começo, e eu estou esquecendo. Queridos, nós tivemos o culto da virada e nós fizemos a ceia no culto da virada. Mas essa ceia aqui, ela é específica. É a primeira ceia, nosso primeiro domingo, nosso primeiro encontro de domingo, desse tempo de avivamento. Se você não recebeu, ainda não pegou, pode levantar a sua mão aí que a equipe vai estar levando para você. Tainara está aqui. Tainara já está aqui. Aleluia. A palavra do Senhor diz que nós devemos fazer isso quando nos reunirmos em memória de Jesus. Aleluia. Ele nos reconciliou com o Pai por meio do seu corpo e do seu sangue, para que unidos a Ele, nós sejamos nutridos, curados, edificados. E isso não vem de nós, mas foi feito por graça. Mas nós nos apossamos pela fé, nós nos apropriamos pela fé. E ao participar do pão e do vinho, faça isso de forma profética, alimentando-se do próprio Jesus. Nele há santidade, nele há cura, nele há vida, nele há poder, nele há alegria, nele há verdade. Alimente-se pela fé dele e viva para a glória daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus, comamos e bebamos. Em nome de Jesus. Somos sua herança, Ele é o nosso galadão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com meu coração dispara em meu peito. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Me ama.
Pastor Valdeir já abençoe, então Deus abençoe. Uma semana linda para todos nós. E domingo que vem estamos aí de novo, gente.